Evangelho de Marcos, capítulo 6, nós vamos ler aí a partir do versículo 30, nesse trecho que nos conta a respeito do único milagre que é relatado, que é narrado nos 4 evangelhos que conhecemos. Marcos, capítulo 6, versículo 30 até o 44, nos diz assim a palavra do Senhor. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Vamos orar. Deus eterno e poderoso, teu braço não está encolhido, Senhor, para que não possas agir. Ó Senhor, nessa noite, abre os nossos olhos para que nós possamos confiar a nossa vida e o cuidado dela em tuas mãos, Senhor. Pois a tua palavra nos garante que o Senhor é o bom pastor, que o Senhor cuida do teu povo e que o Senhor chama ao descanso que só podemos encontrar em ti. Fala conosco nesta noite, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Bom, nós estamos prosseguindo em uma série de mensagens intitulado Evangelho de Marcos para uma igreja missional. E daí nós temos visto que Jesus convoca a igreja à ação missional como evidência da sua fé. Jesus convoca a igreja à ação missional como evidência da fé que tem nele. Vejam vocês que o versículo 30 que nós lemos diz que os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Bom, Marcos, ele é um escritor que se destaca em uma técnica narrativa muito característica nesse evangelho que ele escreveu. Funciona assim: ele dá início a uma história, interrompe o que estava dizendo sobre esta história, daí então ele começa e termina uma outra história em paralelo, quando então ele retoma e encerra a primeira história que tinha começado. Perceberam? Ele começa uma história, interrompe, dá início a outra e encerra essa outra história, quando então ele retoma a primeira história que tinha começado e a encerra. É como se fosse um sanduíche.
A primeira história tem início como a primeira fatia do pão do sanduíche. Daí a segunda história ela tem começo e fim, como o recheio do sanduíche. Aí a primeira história ela é retomada e concluída como a fatia que fecha esse sanduíche. O versículo 30 que nós lemos no início da mensagem é essa fatia que fecha esse sanduíche no trecho do capítulo 6 de Marcos. A primeira fatia, eu convido você a voltar aí até o versículo de número 6. O versículo 6 do capítulo 6. Quando começa dizendo assim: Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não leve nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não leve pão, nem saco de viagem, nem dinheiro. Em seus cintos, calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Marcos, ele nos mostra aqui uma importante mudança no ministério de Jesus. Até esse momento, Jesus fazia tudo sozinho. Ele pregava, ele ensinava, ele curava e ele libertava endemoniados. Como um bom mestre, Jesus estava, na verdade, mostrando aos seus discípulos como eles deveriam agir no momento em que eles fossem enviados em missão. Os discípulos, então, eles deveriam ensinar as mesmas coisas e imitar a conduta de Jesus como eles tinham visto até esse momento. Jesus era o modelo de palavras e de ações a serem seguidas por esses discípulos. E chegou a hora deles serem enviados em missão e Marcos nos conta que Jesus enviou os 12. Como a gente leu lá no fechamento desse sanduíche, no versículo 30, esses 12 são chamados de apóstolos. Essa palavra apóstolo significa enviado. Alguém que é um representante que fala e age em nome daquele que representa, na autoridade de quem o enviou. É um embaixador de Cristo. É alguém especialmente comissionado por Cristo. Mas vejam que, no final desse evangelho, Jesus diz aos seus discípulos, a todos, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Daí a gente entende que todos os cristãos são comissionados por Jesus para a pregação do evangelho, assim como foram os 12 apóstolos aqui nesse momento. Só que esses 12 formaram um grupo com características especiais, únicas, que não se repetiram. E daí, ainda que nós não sejamos apóstolos como eles foram, nós podemos aprender princípios preciosos com as instruções dadas por Jesus a esses 12. Vejam vocês que Jesus convocou 12 e não 6, nem 18, nem 24 apóstolos, porque ele tinha um propósito muito claro, muito objetivo com isso. Assim como eram 12 as tribos que formavam o povo de Israel, agora são 12 os apóstolos que formam as colunas da igreja. E nessa ilustração de uma construção civil, Jesus é o alicerce, é o fundamento, e os apóstolos são essas colunas ou pilotis sobre as quais a igreja passou a ser construída. Na nova aliança de Deus, pessoas de todo o mundo que receberam a salvação por meio da fé somente em Cristo, formam o povo de Deus hoje sobre a terra. E os 12 são os fundadores desse povo, como foram os 12 filhos de Jacó, os fundadores de Israel.
da nação de Israel. E vejam vocês que aqui Jesus compartilha da sua missão nesse mundo com os 12, dando a eles autoridade para agirem como representantes dele entre os povos. As instruções de Jesus para a missão dada a eles foram: eles deveriam sair em pares, não levar nada consigo além do bordão ou do cajado, não levar pão, nem saco de viagem, nem dinheiro, calçar sandálias e não levar túnica extra, se valer da hospedagem daqueles que os recebessem e lhes abrissem as portas, e sacudir a poeira dos pés como sinal do juízo de Deus sobre os povoados que rejeitassem a eles e a mensagem e os sinais realizados por eles. E chama a nossa atenção como essas instruções de Jesus, elas são tão parecidas com aquelas que Deus deu aos israelitas quando eles foram libertados da escravidão ao Egito e quando foi então celebrada a primeira Páscoa em Israel. Naquela ocasião, o povo deveria sacrificar um cordeiro, passar o sangue do animal nas laterais e nas vigas superiores das portas das suas casas, comer a carne preparada à mesa e estarem prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. A libertação de Israel do Egito e a celebração da Páscoa com a morte do Cordeiro são então símbolos da libertação do crente, da sua escravidão ao pecado, pela morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E vejam que, assim como a Páscoa dos israelitas foi um ato de libertação do povo de Deus, e também, ao mesmo tempo, um ato de condenação dos egípcios, a ação dos 12 apóstolos enviados por Jesus foi a proclamação do Evangelho para a libertação do povo de Deus por meio da fé em Cristo e, ao mesmo tempo, a condenação daqueles que rejeitam essa pregação. Quando é pregado o Evangelho, nós temos 2 efeitos imediatos e concomitantes. O primeiro é a proclamação da libertação daqueles que recebem a mensagem e que, através da pregação, têm os seus olhos abertos e recebem a Jesus como Salvador de suas vidas e se rendem aos pés dele como Senhor de suas vidas. Mas aqueles que rejeitam, sobre eles permanece a ira de Deus. E a cada vez que essas pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, é como se um cravo a mais fosse colocado no caixão que as encerra em condenação. Os versículos 12 e 13 resumem a missão dos apóstolos. Veja aí comigo. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. A pregação do arrependimento e os sinais de cura e libertação confirmavam que os apóstolos estavam agindo debaixo da autoridade de Jesus. Da mesma forma que Jesus convocava ao arrependimento e à fé no Evangelho, curava e libertava endemoniados. Mas o que se destaca na missão dos apóstolos era a rejeição de alguns à pregação e aos milagres realizados por eles. Só que os apóstolos, eles não estavam sozinhos nessa. Esse capítulo nos mostra, nos versículos 1 a 6, que Jesus foi rejeitado. Depois, foram eles os rejeitados nos versículos 7 a 13. Mas ainda, João Batista foi rejeitado nos versículos 14 a 29. Então, o próprio capítulo nesse trecho, ele é um sanduíche. No sentido de que a rejeição dos apóstolos está entre as rejeições de Jesus e de João Batista.
Isso tudo para mostrar que se o mestre foi rejeitado, os apóstolos também seriam rejeitados, e tal rejeição e oposição poderia chegar ao ponto de requerer a vida deles, como aconteceu com João Batista. Mas o que importava mesmo era que eles fossem fiéis, para que eles permanecessem fiéis à pregação do Evangelho e da verdade em Deus. Mas o sanduíche desse capítulo que nos interessa por ora, mostra Jesus enviando os 12 em missão, nos versículos 6 a 13, o assassinato de João Batista por ordem de um rei tirano, que ocupava um cargo de forma à parte da vontade de Deus para o seu povo, um homem chamado Herodes. Ele, por conta dos seus pecados, das seduções da vida, promove uma grande festa, uma grande celebração, reúne os dignatários da região que ele governava, e daí então, seduzido pela filha da mulher com quem ele tinha se casado, essa mulher que odiava a João Batista, o profeta, que denunciava o relacionamento fora da vontade de Deus de Herodes com essa mulher, Herodes então promete àquela moça que dançou diante dele, o que ela pedisse ele lhe daria, bêbado, e ela lhe pede, por ordem da mãe, a cabeça de João Batista. Herodes manda o carrasco na prisão, corta a cabeça de João, e a cabeça dele é trazida numa bandeja. Então esse sanduíche começa com o envio dos 12, o assassinato de João Batista e o relatório da missão desses 12 dado a Jesus. A missão de Jesus e dos apóstolos exigia muito deles. Durante todo o ministério de Jesus, multidões de enfermos, pessoas aflitas na alma e possuídas por demônios eram atraídas a ele. Em uma ocasião anterior a essa que nós lemos, a partir do versículo 30, Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele não conseguia nem comer. E agora, no versículo 31, nós lemos que os apóstolos tinham tantos a quem servir, que eles agora é que não tinham tempo para comer. E foi por isso que Jesus disse a eles no versículo 31, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Jesus convida os 12 para um retiro com ele. Por um lado, esse episódio mostra o cuidado de Jesus para com aqueles que o servem, e especialmente o cuidado de Jesus para com aqueles que ministram a palavra e servem ao povo de Deus. Os pastores e líderes da igreja têm um árduo trabalho de ministrar a palavra de Deus, e eu digo árduo trabalho por causa do peso da responsabilidade e do dever de ser encontrado fiel na pregação do Evangelho de Cristo. De resistir a não se deixar seduzir pelos desvios e pelas distorções humanistas que ameaçam a sã doutrina. Sim, produzem resultados espetaculares, mas são desvios da sã doutrina. Eu digo que é um árduo trabalho também por causa do desgaste emocional. Vejam vocês, os apóstolos saíram pregando, ensinando, curando e libertando. Havia necessariamente um envolvimento pessoal com o sofrimento de toda aquela gente. Os ministros da palavra hoje também, na assistência e no aconselhamento àqueles que Deus colocou debaixo do cuidado deles, também se veem debaixo desse desgaste emocional. E há momentos que só Deus pode proporcionar o descanso que eles tanto precisam. Mas por outro lado, esse convite de Jesus aos 12 para um retiro em um lugar deserto também aponta
para o povo de Israel. Foi Deus quem chamou Israel do Egito para ir ao deserto prestar culto a ele. E diante da resistência do rei do Egito, o faraó, Deus agiu em favor de Israel, libertando o seu povo e o conduzindo ao deserto com o propósito de levar os israelitas até a terra prometida, chamada Terra de Canaã, terra de descanso. E assim como Deus acompanhou Israel no deserto em direção à terra de descanso, Jesus chama os 12 para estar com eles e ir a um retiro de descanso no deserto. Mas vejam só que foram eles desembarcarem nesse lugar afastado, que lá estava uma grande multidão os esperando. E daí então, em vez de um retiro de descanso com Jesus, os 12 tiveram um dia de muito trabalho com Jesus. Jesus, por sua vez, não hesitou em assistir a toda aquela gente. Primeiro ensinando e depois provendo comida. Primeiro alimentando a alma do povo, para então alimentar o corpo. A palavra diz, o Evangelho diz que Jesus teve compaixão. E compaixão significa sofrer com. É estar ao lado e sofrer com. Eles eram como ovelhas sem pastor. Bom, isso serve especialmente para os ministros do Evangelho, para os pastores e líderes na igreja, mas se estende a todos nós que desejamos ser uma igreja missional. Haverá ocasiões em que você vai chegar cansado, vai chegar cansada à igreja, querendo só prestar o seu culto e voltar para sua casa, quando Deus há de colocar uma pessoa com a alma cansada diante de você, para que você aconselhe essa pessoa e ore com ela. Para que você fique muito mais tempo depois do culto do que você planejava, assistindo essa pessoa. E é possível que em vez de você voltar para casa logo depois do fim do culto, você tenha que mudar os seus planos e acompanhar essa pessoa para lhe prestar auxílio extra e até sacrificial. E aproveitando o tema, eu gostaria de tratar de um assunto assim, delicado, mas necessário, ainda mais nesse período do ano que nós estamos. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, e aí eu falo para aqueles da casa, que é notório que a nossa igreja fica vazia nos meses de festas de fim, início de ano e de férias escolares. É verdade que existem famílias que se programam para que pais e filhos e toda a família tire férias, possa ir para algum lugar fora do Rio, distante demais da igreja para estar aqui nos cultos. Mas o que me deixa preocupado é se você está de férias em casa, não viajou para lugar nenhum e tira férias também da igreja. Mais grave ainda é se você age assim, sem ter aquele compromisso de servir na igreja ao longo do ano. Há quem não possa vir nos cultos de quinta-feira, por exemplo, ao longo do ano, por causa de toda a sua dinâmica de trabalhos e estudos. E quando está de férias também não vem porque está justamente de férias. Então, como igreja missional, a gente precisa colocar a nossa agenda diante de Deus e deixar que Ele estabeleça o que é melhor para o reino dele e para nós. Como crentes em Jesus, a gente não pode pensar ser possível tirar férias do reino de Deus e da igreja. Justamente no tempo em que a gente pode estar mais presente, pode servir mais, pode ser especialmente útil, quando em nenhum outro momento do ano nós temos essa oportunidade. Então eu peço que nas suas próximas férias você pense seriamente nisso.
Se você viajar, pense em procurar uma igreja para cultuar a Deus e conhecer outros irmãos em Cristo no lugar para onde você vai ficar de férias por algumas semanas, e tenha essa oportunidade de ali poder conhecer outras pessoas, ter comunhão com outros irmãos dessa família em Cristo, e também recolher ali motivos preciosos de oração. Coloque suas férias ao serviço de Deus. Ore assim: Senhor Deus, eu estou aqui de férias, mas se o Espírito Santo quiser usar a minha vida para assistir alguém que esteja com a alma cansada nesse lugar, eu estou aqui à tua disposição para falar do descanso que só pode ser encontrado em Cristo. Senhor, usa-me se assim tu quiseres. Eis-me aqui, envia-me a mim. Vejam que Jesus viu a multidão como se fossem ovelhas sem pastor. Percebam que ele não hesitou em assistir essas pessoas, porque ele tinha a sua agenda submetida a Deus Pai. E aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor, porque aqueles que deveriam pastorear esse povo, na verdade, oprimia o povo. Eram os líderes religiosos que lançavam sobre o povo uma miríade de regras legalistas que nem eles mesmos estavam dispostos e nem tinham condições de cumprir. Exemplo disso é visto no capítulo 3 de Marcos, quando nos é contado que Jesus curou um homem com a mão atrofiada em um sábado, o dia de descanso dos judeus, segundo a lei religiosa. E Jesus ficou profundamente entristecido por causa do coração endurecido dos que estavam naquela sinagoga para prestar culto a Deus, para ouvir o ensino da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo se recusavam a fazer o bem e salvar uma vida no sábado, para cumprirem uma regra religiosa. E a coisa foi tão escandalosa que os líderes religiosos saíram daquele culto, saíram daquela sinagoga para dar início a uma conspiração contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Foi por essas e outras coisas que Jesus teve compaixão daquela multidão. E quanto aos 12, o que eles aprenderam? Aqui. Eles foram até Jesus, depois de um longo período, diz que Jesus lhes ensinou muitas coisas. Já era tarde, e eles disseram que Jesus precisava despedir o povo para que o povo fosse em busca de comida. Isso parecia, sim, um raciocínio sensato, mas em se tratando dos 12, a gente fica meio desconfiado com isso. Afinal de contas, eles tinham chegado de um período de vários dias, semanas em missão, onde eles não tinham levado dinheiro, onde eles não tinham levado recurso extra, onde eles não tinham levado comida, onde eles estavam cansados e aqui também estavam com fome. Mas Jesus aproveita para ensinar os 12 algo muito importante e a nós também. Veja aí o versículo 37. Ele, porém, respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. E eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Vejam que um denário era o equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador braçal. E a soma de dinheiro calculada aqui equivalia a 8 meses de trabalho para ser gasto em poucas horas. Era uma quantia muito grande que não estava à disposição deles e mostrava, revelava, ressaltava a impossibilidade dos 12 em resolver o desafio lançado por Jesus a eles. Eles tinham acabado de vir de vários dias de pregação, operação de milagres, cura de doentes, expulsão de demônios, de muitos demônios. Agora, alimentar uma multidão era demais para eles. E na verdade o Senhor Jesus estava aqui
levando os 12 à conclusão que nós também precisamos chegar nessa noite. Por mais que como igreja missional nós sejamos usados por Deus no cumprimento da missão que nos foi dada, nós nunca podemos perder de vista o que Jesus disse em uma outra ocasião. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E aqui nós somos lembrados novamente do povo de Israel, em sua peregrinação pelo deserto. Certa ocasião, Moisés teve a seguinte conversa com Deus: onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Foi quando Deus garantiu a Moisés que daria carne ao povo, não uma, nem 2 vezes, nem por 1 semana, mas por 1 mês inteiro. Disse, porém, Moisés, aqui estou eu no meio de 600.000 homens de pé, e dizes, darei a eles carne para comerem durante 1 mês inteiro? Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor então respondeu a Moisés, estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. E nós aprendemos aqui, com Jesus e com Deus, que o poder do Senhor não está limitado. No cumprimento da missão, nós iremos nos deparar com circunstâncias impossíveis, sem solução ao nosso alcance, cujos recursos disponíveis não darão conta nem para o início de uma remota solução. Será quando nós teremos de nos lembrar que o poder de Deus não é limitado e que sem Jesus nós nada podemos fazer. Mas vejam vocês, que nós nem precisamos esperar situações tão graves assim. Até mesmo a ministração corriqueira da palavra e a manutenção de uma igreja unida e saudável é um milagre de Deus. Algo impossível para o pastor Marcos e os seus auxiliares sem Jesus. Vejam que os discípulos eles estavam sendo lógicos, mas incrédulos. Eles estavam andando por vista e não por fé. E na nossa ação missional, nós enfrentaremos circunstâncias extremamente desafiadoras. Não haverá recursos monetários, físicos, humanos e de nenhuma natureza. Então nós aprenderemos que diante de situações assim, o que nos cabe dizer é, Senhor, Tu sabes que nada podemos fazer nesse caso, mas o Teu poder não está limitado. Por isso, ajuda-nos e mostra-nos o que fazer e como agir. Versículo 38. Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. E daí eu imagino Jesus olhando para os 5 pães e 2 peixes, dizendo, com isso dá para começar. Esse foi um grande e tão importante episódio, que todos os 4 evangelhos narram esse milagre da multiplicação dos pães. Jesus ordenou que os 12 fizessem o povo se assentar em grupos de 100 e de 50 na grama verde. E eram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então Jesus alimentou uma multidão estimada de 20.000 pessoas.
a imagem de toda essa grande multidão assentada na grama verde aponta para uma família reunida à mesa para a refeição. Quando então o pai, o provedor, o protetor da família, toma a refeição em suas mãos, levanta os olhos ao céu e faz a seguinte oração de ação de graças a Deus. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, que fazes brotar o pão da terra. Essa imagem, ela também aponta para a descrição do cuidado de Deus com o seu povo. No Salmo 23 nós lemos, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar. E aqui nós somos levados a pensar em Deus como o grande rei sobre o seu povo, como protetor e provedor do seu povo, como o supremo pastor. Um rei naqueles tempos, ele era visto como o pastor do povo, o protetor e o provedor da nação. E ouçam só o que diz o Salmo 78, que Deus escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Davi, o grande rei de Israel. Mas havia uma promessa profética de que Deus enviaria um outro líder de Israel. Um rei maior que Davi. Um pastor maior e melhor. Diz o profeta Miqueias, mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra, ele será a sua paz. Esse é Jesus nascido em Belém, na Judéia. O governante cuja grandeza atingiu até os confins da terra, trazendo paz a quem nele crê como Salvador e se rende aos seus pés, o recebendo como Senhor e Rei da sua vida. Jesus é o supremo pastor. E essa imagem, novamente, aponta para a provisão diária de Deus a Israel no deserto. Com o pão que descia do céu, chamado de maná, dado em quantidade suficiente para saciar a fome de todos, quando cada um podia recolher o quanto quisesse e o quanto precisasse. E o mesmo Salmo 78 descreve a libertação de Israel da escravidão ao Egito como Deus agindo como pastor do seu povo. Diz que Deus tirou o seu povo como ovelhas e os conduziu como a um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo. Jesus tinha levado os 12 para um lugar deserto, mas a gente percebe que não era um deserto árido, e sim um lugar ermo, afastado, que nessa época do ano estava coberto com uma grama bem verdinha. Era primavera. Estava próximo da celebração da Páscoa dos judeus. E Jesus alimenta uma grande multidão, fazendo com que todos sentem em segurança na grama. Isso tudo aponta para muito mais além de Israel sendo guiado por Deus,
como ovelhas e alimentado no deserto, depois de quando eles foram libertados da escravidão do Egito, quando foi celebrada a primeira Páscoa. Isso tudo aponta para a última Páscoa de Jesus nesse mundo. Quando, estando ele reunido com os seus discípulos reclinados à mesa, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Aqui Jesus alimentou a grande multidão com o pão, mas ele mesmo entregaria o seu corpo como pão vivo para saciar a fome da alma de pessoas em todo o mundo. Talvez a sua alma esteja faminta nesta noite, cansada nesta noite. Por isso, ouça a palavra do Senhor. E todo aquele que crê se senta à mesa para comer o pão na ceia, recordando que ele entregou o seu corpo, que ele foi crucificado, que ele morreu, mas ressuscitou, a fim de dar vida a quem o recebe como Salvador e Senhor. E ele, fazendo isso, uniu todos os crentes em todo o mundo, de toda tribo, língua, povo e nação, em um só povo, um só corpo, uma só família. A igreja é a família de Deus, formada por homens e mulheres de todos os povos que foram primeiro reconciliados com Deus e então reconciliados uns com os outros pelo sacrifício de Cristo. E se você não tem uma família de fé, eu lhe convido a fazer parte desta família, a Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. E assim como o patriarca da família dava graças a Deus, dizendo: bendito és tu, Senhor nosso Deus, que fazes brotar o pão da terra, os cristãos, eles têm o costume de orar antes das refeições. Isso porque os crentes sabem que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Daí então nós agradecemos a Deus pelo pão de cada dia, mas lembrando que Deus não só faz brotar o pão da terra, mas Ele nos deu o pão do céu. Jesus, a maior e mais perfeita dádiva que poderíamos receber do Pai das luzes. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus, Ele não deu carne à multidão, mas o básico e em abundância para saciar a fome de todos. A carne de gado era algo que não estava tão facilmente à disposição, era cara e raramente era usada como alimento no dia a dia. Já o Evangelho de João informa que os pães multiplicados por Jesus e servidos à multidão eram de cevada e não de trigo, e pães de cevada eram mais baratos do que pães de trigo. E daí então a gente aprende que na nossa vida diária e na nossa missão, nós podemos contar com o poder de Deus para nos prover o necessário, ainda que seja o básico, mas o suficiente. E o fato desses pães de cevada terem sido utilizados para a multiplicação aponta para um outro profeta no Antigo Testamento, que também fez um milagre parecido com esse. Certa ocasião, o profeta Eliseu recebeu 20 pães de cevada e disse ao seu auxiliar que servisse a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos
e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Mas vejam, Eliseu com 20 pães alimentou 100 homens. Jesus com 5 pães alimentou 5.000 homens. E aí nós somos levados a perceber o grande contraste que Marcos estabelece ao narrar esse milagre da multiplicação dos pães nesse capítulo. Vamos nos lembrar que no início do capítulo 6, Jesus é rejeitado pelos seus vizinhos em Nazaré, onde ele foi criado. Vizinhos que o viram crescer desde bebê até se tornar um homem de 30 anos e começar o seu ministério de pregação, ensino, cura e libertação de endemoniados, realizando sinais tão magníficos que, aliados a alguém que nunca pecou, se torna surpreendente o fato de que esses vizinhos não tenham percebido nada de diferente, não tenham recebido a Jesus como Cristo e o Salvador de suas vidas. E a incredulidade deles foi tão grande que no versículo 4 do capítulo 6 nós lemos: Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde realizar ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Daí o capítulo que começa com um profeta sem honra, desprezado e rejeitado, vai chegando ao fim, apresentando a Jesus como um profeta maior do que Moisés, maior do que Eliseu. Jesus que foi desonrado pelos que mais o conheciam intimamente, que sabiam em quem ele era, mas o rejeitaram, é agora apresentado como um rei muito maior do que Davi, muito maior do que o rei Herodes, que sequer rei era um governante de uma parte do território de Israel, que tinha promovido um banquete de devassidão e depravação. Mas Jesus reúne o seu povo para um banquete da fé. Jesus é Deus, Ele é o supremo rei e o supremo pastor do seu povo. É Ele quem liberta da escravidão ao pecado e conduz o seu povo em segurança. É Ele quem proporciona o verdadeiro descanso para a alma cansada e sobrecarregada. A alma que busca a paz que este mundo não lhe pode fornecer, não lhe pode dar. É verdade que nós ainda estamos sujeitos às ameaças e ao ódio de um mundo caído em pecado, que assim como rejeitou ao Mestre, também nos rejeitará. Assim como odiou a Jesus, também nos odiará. Mas Jesus orou dizendo: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. E também, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Por isso então ouça o que Deus diz a você, meu irmão, minha irmã. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são meu povo e eu sou o Deus de vocês, palavra do soberano Senhor. No fim nós vemos que os 12 recolheram 12 cestos cheios de pedaço de pão e peixe, mostrando que quem serve precisa confiar que Deus proverá tanto para o povo quanto para si mesmo. O básico, o necessário e o suficiente. E a minha oração nessa noite é por você, que tem servido a Deus
e que às vezes se vê cansado, desanimado, que você perceba que a sua agenda pertence a Deus e que é Ele quem proporciona descanso em tempo apropriado e provisão a todo tempo. Minha oração também é por você que ainda não conhece a Jesus como Supremo Pastor. Que você entregue a sua vida aos cuidados dele. Que você o receba como seu Salvador e o reconheça como seu Senhor e Rei.